E quando a gente começa a olhar para as leis sistêmicas, né, e principalmente especificamente para essa de hoje, que é a ordem e a hierarquia, principalmente quando a gente olha para uma empresa familiar, a gente consegue entender o porquê, né, que ocorrem tantos conflitos, principalmente quando uma empresa é familiar. Então, exemplo número um de uma empresa familiar, onde eu coloquei o seguinte: o filho mais novo assume como CEO e os pais e irmãos mais velhos respondem a ele. Ai, 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 se isso ocorre, o que vocês acham? O que gera? Nesse caso, olha só, um único exemplo. Quantos detalhes a gente desdobra de tudo isso? O filho mais novo assume como CEO da empresa e os irmãos mais velhos e os pais respondem a ele, tá? Se a gente começa a olhar, né, estudar sobre a lei sistêmica, ordem e hierarquia, imaginem uma cidade, tá? Então, uma cidade, quando ela é pequena, eu não preciso ter muitos semáforos, muitas regras, porque, enfim, todas as pessoas se conhecem, né, sabem por onde caminhar, mas quanto mais uma cidade vai crescendo, e se a gente fizer uma analogia com as nossas empresas, mais sim é necessário que a gente tenha algumas regras muito claras, senão sim pode ter emaranhados sistêmicos, que a gente tenha os semáforos, os procedimentos, o compliance, enfim, a gente tem que ter as definições, senão a gente terá problemas. Especificamente, numa empresa quando ela é familiar, ainda é redobrado o cuidado, porque aqui, olha só, esse filho mais novo, se a gente olhar o sistema familiar dele, ele é o pequeno no sistema, ou seja, primeiro começa o pai, depois o irmão mais velho, né? E assim sucessivamente. Então, o filho mais novo, ele é pequeno no sistema, não no sentido de inferioridade, mas é porque ele veio depois. Tá? Quando a gente olha para esse pilar ordem e hierarquia, a gente entende que existe uma ordem no sistema. Então, literalmente, né, de forma cronológica, esse filho mais novo, esse irmão, veio depois dos outros, depois do pai, mãe e dos irmãos. Mas, de algum modo, a empresa entende que ele precisa ser o CEO. É ele que tem o perfil mais apropriado. E aí? O que vocês acham que pode acontecer com isso? E aí, qual é a minha reflexão em relação a isso? Se eu tenho essa clareza dessa lei sistêmica, ordem e hierarquia, eu faço sim, né, uma reunião entre a família, eu faço sim um entendimento e eu tenho essa clareza de que, olha, mano, sim, você é o mais novo, mas sim, nós entendemos que você é a pessoa qualificada para assumir esse papel de CEO, então por isso nós te respeitamos. Lá dentro da empresa, você é grande no sistema, aqui dentro da nossa família, você é o nosso caçula. Então, essa clareza precisa ser muito bem feita. E às vezes as famílias acham que está bem feita, mas não. Muitas vezes esse CEO, que é o filho mais novo, ele tem muita dificuldade em conseguir resultado mesmo na sua liderança, em conseguir ter uma autoridade firme com todos os colaboradores, porque o pai talvez não o valida. O pai sempre, né, fica questionando, acho que você cometeu um erro, e talvez fala na frente dos colaboradores. Então, cuidado que a gente tem que ter com esses combinados. Os irmãos às vezes entram no mecanismo do ego porque gostariam que eles estivessem lá na cadeirinha do CEO. Então, quando tem essas definições entre família, a gente tem que ter sempre essas reuniões, né, de família, essas reuniões de estratégia, tá? Do planejamento, da sucessão, muito claras. E às vezes as famílias acham que tem essa clareza, mas nem sempre tem. E aí o que acontece são conflitos. E as pessoas ficam observando, né, essa bagunça, esse conflito, essa briga que existe ali na família e ficam só olhando. Hoje vamos ver quem é que tá de mau humor. Ih, olha lá, fulaninho brigou com não sei quem. E aí não tem como esse CEO assumir uma liderança, porque ele não se sente incluído neste papel, nesta cadeira. Então esse é um ponto muito importante que eu gostaria de trazer, que fere esse pilar sistêmico da ordem e hierarquia, quando a gente não respeita quem de fato foi designado para estar na cadeira da presidência. A gente precisa honrar e respeitar e apoiar. Entre irmãos, vocês podem quebrar o pau lá em casa,
mas dentro da empresa, aqui ele não é meu irmão, aqui ele é o CEO da empresa. Então, se ele definiu por isso, se os colaboradores questionarem, você achou certa a decisão que o seu irmão tomou? Se os colaboradores questionarem, valide sempre a decisão de quem é grande neste sistema, que é o CEO, concordando ou não. Entre quatro paredes, você pode conversar com esse seu irmão, conversar com esse seu filho, questionar a decisão dele, mas na frente das pessoas você não pode fazer isso, porque senão você desorganiza o sistema e você fragiliza a liderança desse CEO que está tentando fazer um bom trabalho. Tá? Então, eu sempre digo, né, que a coisa do pertencer a este papel, apoiem quem está nessa cadeira.